Vamos de videozinho. Callisto Protocol, como não fazer um Dead Space. Bom título, verdade. Olá, pessoas que habitam os confins da internet. Aqui quem fala é o Tucas e... dessa vez não foi pra tanto assim, mas foi bem foda. Bom, vamos lá. Antes de começar, eu quero destacar... Uma grande decepção, faz sentido. Inclusive, ganhou a decepção do ano no Cebit Awards. Duas coisas. A primeira é um grande agradecimento à Krafton e à Striking Distance Studios por disponibilizar uma key de Callisto Protocol para avaliação. Ele foi literalmente o primeiro jogo que eu entrei em contato com uma distribuidora para descolar uma key e fazer conteúdo, dado o nível de importância e interesse que eu criei com esse jogo. A segunda coisa é um pouco mais complicada, mas eu me vejo na obrigação de falar antes de você assistir esse vídeo. Tô ligado que quase todo mundo assiste reviews no YouTube pra saber se realmente deve investir o suado dinheirinho que ganha e descobrir se os games valem a pena. Mas por favor, não tomem a minha opinião como única ou definitiva pra formar de vocês a respeito de Callisto Protocol. Eu acho que ela é válida se você que tá assistindo tá procurando um ponto de vista de alguém que tem Dead Space como um dos seus survival horrors favoritos. Provavelmente o favorito. Isso é um fato que fez eu comparar e desenvolver a minha experiência com Callisto Protocol a cada minuto de jogo. Então, como eu disse, se você é muito fã de Dead Space, talvez a minha visão faça sentido pra você. Eu tento ser o mais claro possível em relação... Bom, eu nunca tinha jogado Dead Space. Não era fã de Dead Space até jogar Dead Space Remake. E ainda assim achei o jogo uma decepção, mas continue. Em relação a isso nesse vídeo. Mesmo assim, assistam a opinião de outros criadores de conteúdo e, se tiverem condições, joguem. Por mais que essa seja a opção menos econômica, ela sempre vai ser a melhor forma de gerar a sua opinião a respeito de qualquer game. E apesar dos pesares, como uma chegada bem conturbada, que contou com reviews publicados só no dia de lançamento, e uma performance extremamente mal otimizada no PC, que mesmo com patch segue causando problemas de desempenho até o momento que eu comecei a gravar esse vídeo. Um dos maiores problemas pra não conseguir curtir esse jogo foi a parada de performance, mano. Realmente tava um desastre mesmo, assim. Tava desagradável de jogar a parada. Eu vou dar a minha cara a tapa e dizer que esse jogo não é a parada mais horrível do mundo, que a parte exaltada da internet acredita que ele é. Eu defendo que Callisto Protocol tem sim alguns motivos pra você jogar ele, mesmo que esses motivos estejam misturados numa... Pô, esse jogo, mas ele era bonito, né? Caralho, mano, como esse jogo era bonito. Se tinha uma coisa que Callisto Protocol fazia bem, ele era muito bonito. Grossa, extensa e pesada camada de decepções, inconsistências e... Meu Deus do céu, eu não acredito que quem fez Dead Space criou isso, ok? Falei a mesma coisa quando eu joguei Dead Space. Como que os caras que fizeram Dead Space... Mano, a gente ficou um bom tempo falando do... Como é que é o nome? É Glenn Schofield, né? O nome do diretor. Como é que esse cara desaprendeu tudo que ele sabia em Dead Space? Mas aí a gente chegou na conclusão que não era necessariamente ele que tava fazendo as coisas boas. Meu Deus do céu, eu não acredito que quem fez Dead Space... Ele sabia fazer ambientação muito bem, mas em questão de design de jogo, faltou alguém ali. Criou isso, ok? Vamos por partes. Começando pela parte que eu parei de editar isso aqui para poder contemplar a total falta de esperança que a abordagem criativa de certos games modernos tendem a me causar. Quase todos os games que eu jogo hoje em dia me fazem perceber como essa indústria tá precisando de gente nova, motivada e qualificada para poder meter a mão na massa e que voltem a nos entregar experiências inovadoras, que causem um sentimento de criatividade genuína. Ou seja, nós precisamos de mais alunos da EBAC. Nossa, o cara é muito bom, né? De Artes Criativas o cara é muito bom. O cara é muito bom. Tenho certeza que vocês já viram a EBAC em vídeos de diversos criadores de conteúdo que vocês acompanham. E olha, como é bom fazer parte dessa turma. Fazer publi de uma plataforma com credibilidade, que eu acredito é muito fácil. Eu faria até de graça. É só força de expressão, viu, EBAC? Como é bom também poder ter a certeza de que você só tem a ganhar conhecendo a EBAC e os seus mais de 150 cursos na área de design, marketing, audiovisual, programação e, é claro, games. Sim, são diversos cursos e graduações nessas áreas. E o que dizer de uma instituição de ensino online que, além de te oferecer tutoria individual, também te dá garantia de emprego em certos cursos? Essa plataforma é muito diferenciada. Se você tem interesse em áreas criativas e tecnológicas, você pode ter certeza que a EBAC tem um curso para você. Eu mesmo, por exemplo, amo games. Eles são a minha área de formação, mas como eu não sou a pessoa mais inteligente do mundo no que diz respeito à lógica e programação, eu abordo games a partir de recursos audiovisuais, produzindo vídeos e gerando conteúdo sobre eles pros confins da internet. Seja você o cara que quer estar na vanguarda da indústria produzindo games, ou na retaguarda dela produzindo conteúdo sobre eles, na EBAC você encontra as melhores abordagens metodológicas do mercado em cursos com profissionais atuantes. E é óbvio que eu vou dar um cupomzinho pra vocês. Aliás, cupomzão, R$200 de desconto com o cupom NerdCrônico200. Mas já sabem, né? É por tempo limitado. Então aproveite, se profissionalize, enquanto eu volto a editar o protocolo da decepção.
Ah, e sobre spoilers, pode ficar assistindo aí, que eu falo sobre a história do jogo só no final do vídeo e eu vou avisar quando chegar o momento. Bom, é impossível falar de Callisto Protocol. Não que tenha muito spoiler de Callisto Protocol, né? Porque a história é extremamente previsível. Sem olhar pro seu antecessor o tempo inteiro. O hype que ele gerou desde a sua concepção, que inclusive foi feito pela mesma pessoa que criou Dead Space, até o momento em que a gente pôde testar o... Mano, Callisto Protocol, resumidamente, história resumida de Callisto Protocol, Resident Evil no espaço. É literalmente Resident Evil no espaço. O produto final visava sim ser uma evolução, ou pelo menos um ar fresco pra todo mundo que é fã disso aqui. E não tem como fugir disso. Eu notei que em alguns momentos do jogo eu tentei sim julgar o Callisto Protocol como ele sendo um jogo isolado, num cenário em que Dead Space não existe. Mas isso era só eu de luto, na fase da barganha, tentando criar um cenário onde o Callisto Protocol é muito bom, incrível e tudo que um fã do jogo que ele se inspirou esperava que fosse entregue. Mas é com um pesar enorme no meu coração que eu digo que mesmo num universo... Qual a história do Resident Evil? Os caras estão tentando criar uma arma biológica que deixasse o ser humano extremamente poderoso e aí criaram um zumbi sem querer e o vírus vazou. Basicamente. O básico é isso, que é exatamente o que Callisto Protocol fez também. Universo paralelo em que Dead Space não existe, Callisto Protocol seria no máximo o que ele já é. Um jogo mediano. Eu sei, esse é um começo bem melancólico, mas calma, não precisa dobrar sua quantidade diária de antidepressivos ainda. Como eu falei, o game tem os seus méritos, e se por um acaso você tá no grupo de pessoas que nunca jogou Dead Space, ou então faz muito tempo que jogou, esse cenário que eu tava imaginando, de certa forma existe pra você. Já que sem uma experiência fresca da trilogia na memória, e consequentemente sem ter com o que comparar, eu diria que você faz parte do público que tem a melhor chance de ter uma boa experiência com Callisto Protocol. E pra gente poder deixar a melancolia de lado, pelo menos por um momentinho, bora falar das coisas que esse jogo acerta, e acerta em cheio. Se você gosta de Dead Space e o seu universo, você também provavelmente vai curtir alguns filmes que inspiraram a criação desse game lá em 2008, como Event Horizon, The Thing e Alien. Esses três são basicamente a minha triforce do horror espacial. E em relação ao setup que esses filmes passam pro espectador, com um ambiente opressivo e isolado em algum lugar do espaço, criaturas bizarras que assumem o controle de humanos e o isolamento na luta pela sobrevivência, são coisas que Callisto Protocol consegue recriar muito bem. Digo mais, a ambientação do jogo, sem hesitar, é a parada... Nossa, mano, eu tô percebendo que eu não lembro de nada de Callisto Protocol, velho. Eu não lembro de nada desse jogo. Que me segurou nele. É impossível andar por esses mapas sem perceber elementos que vêm diretamente dessa Triforce, e eu amei o jeito que o mundo foi construído em torno disso. Mano, eu nem lembrava. Por que tinha Shoot the Tentacles? E igualzinho o Cut Off Their Limbs, né, do Dead Space. A iluminação. Mas, mano, eu lembro que esse jogo é muito bonito. As estruturas, a sensação de estar isolado num ambiente que claramente você não deveria estar, é um presente pra todo fã de horror espacial. E tudo isso, unido ao melhor modo foto que eu já pude testar num jogo desse gênero, faz toda a parte gráfica beirar o impecável. E como eu disse, carrega o jogo. Esse jogo tem capturas de expressões muito bonito rolando 15 FPS. sociais e animações de armamentos que são incríveis. No quesito beleza, Callisto Protocol não ficou longe da Ranger, a engine atual dos games de Resident Evil, que pra mim, em relação a Survival Horror, é a minha favorita e consegue gerar a ambientação mais bonita da indústria. E é isso. Acabou, ok. Simples. Bom jogão, foi um bom jogo mesmo. O Callisto Protocol valeu super a pena mesmo. Invisível essa, né? Foi mal. Nesse último bloco do vídeo, eu concentrei basicamente tudo Faltou que o resto. tem que me agradou. E olha, quando eu comecei a escrever, eu não achei que esse bloquinho seria tão... Não mexa com os fãs de Callisto Protocol, nós somos um número negativo. Mas acreditem, ainda assim tem ressalvas, porque o desempenho dessa parada no PC, mesmo com os patches, ainda tá beirando o inaceitável. E é capaz de muita gente que jogou nessa plataforma não ter conseguido aproveitar nem o quesito beleza da ambientação desse jogo. E a partir desse momento, eu tenho que introduzir vocês... Ei! E a partir desse momento, calma eu apresento lá, a meu vocês a Baldwin Street. Ela fica na Nova Zelândia e tem a maior ladeira do mundo, pra gente poder ir abaixo. Basicamente, a Avenida Callisto Protocol. Partindo do mais frustrante, eu terminei Callisto Protocol com um total de 0 sustos. Sim, é sério. E o pior é que tem uma porrada de tentativas de jumpscares em diversos momentos do jogo. Ah, mas acho que susto não é equivalente à ambientação. Acho que o jogo faz a ambientação muito bem. Definitivamente não faz tão bem quanto Dead Space, mas acho que a ambientação é uma parada de terror, é uma parada que o jogo faz relativamente bem até. Mas basicamente...
talvez se não tivesse a 3 FPS eu teria ficado um pouco mais tenso. Nenhum deles vai funcionar pra quem já jogou Dead Até porque susto não é equivalente de terror. Space. Eu ainda tive o fator agravante de platinar o Dead Space 1 no hype do remake, que chega no final desse mês, e no hype do próprio Callisto. Eu queria justamente ter o Dead Space fresco na memória pra poder comparar como que esse jogo aqui ia se apresentar como uma evolução da sua gameplay. E bom, ele não se apresentou. O lance é que a exata lógica utilizada em Dead Space, como ficar de olho em aberturas e dutos de ar, Nossa, como é... Caralho. Mano, ainda bem que eu joguei o remake. Que estranho ver o Dead Space sem ser um remake, mano. qualquer coisa que parece que tá morta. Porque eu não acharia tão feio o jogo se eu não tivesse acabado de jogar o remake, tá ligado? Se eu jogasse só logo o primeiro antes de qualquer coisa, eu teria achado até ok, bonitinho, tipo... E ficar mirando Mas o remake é muito bonito. em qualquer lugar, já vai frustrar 90% dos encontros surpreendentes que os desenvolvedores do jogo fizeram. Tipo eu, mais que preparado com esse bicho do elevador. Nossa, Tipo eu, o momento menos bugado de Callisto mais que Protocol preparado aqui. com esse bicho do elevador. Ah, tá, acho que ele acelerou. Você tentou me pegar desprevenido, mas foi mal, irmão, que eu joguei Dead Space. Essa é uma das coisas que fazem o Callisto parecer defasado, porque, tipo, eles obviamente focam num público que ama Dead Space, e que inclusive tava na seca em relação ao estilo do jogo, mas em diversos momentos eles tentam atender essa demanda entregando exatamente a mesma coisa, ao invés de algo novo que se inspira no original. Pra mim, uma das maiores falhas do Callisto é tipo aquele meme do... Nossa, é realmente idêntico, né, a mecânica do elevador. Posso- Aliás, várias mecânicas. A mecânica de cortar os Que é o membros. seu trabalho, beleza, só não faz igual. E normalmente a resposta do meme é uma parada que tá igual. Mas o Callisto realmente não deixou igual. Ele fez pior, só pra poder tirar uma nota média no trabalho ou no Metacritic, sei lá. Porque até os momentos de tensão, que não necessariamente são feitos pra te assustar, mas sim te deixar perturbado, com medo e em perigo, são frustrados por uma inteligência artificial extremamente burra e que você consegue quebrar sem nenhum esforço, dando a mais pura impressão que a parte dos inimigos tá inacabada, precisando de uns bons meses de trabalho pra de fato ficar boa. E daí, se você somar tudo isso ao fato de que o Callisto Protocol é no mínimo 10 vezes mais action horror do que é survival horror, a experiência dele como um jogo que, nas palavras do próprio Glenn Scofield, era pra ser o jogo de horror mais assustador de Jogador médio de DBD. Protocol existe. Mano, o pior é que ter uma inteligência artificial simples, tipo essa daqui, não é um problema se o seu jogo não for focado em ação, tá ligado? O problema é que o jogo é só isso. O jogo... Mano, Callisto Protocol é só matar monstro. Então é crucial que os monstros sejam inteligentes e te surpreendam, tá ligado? E daí, se você somar tudo isso ao fato de que o Callisto Protocol é no mínimo 10 vezes mais action horror do que é survival horror, a experiência dele como um jogo que, nas palavras do próprio Glenn Scofield, era pra ser o jogo de horror mais assustador de todos os tempos, acaba não fazendo nenhum sentido. Mano, é que você... Mano, vocês não entenderam o que ele quis dizer. Você ia ficar horrorizado jogando o jogo. É outro ponto que ele quis dizer. E eu tô ligado que Dead Space não é o survival horror mais tenebroso de todos os tempos. Ele te dá munição, diversas armas e milhares de recursos pra você poder enfrentar os necromorfos. Mas pelo menos no jogo 1... Nossa, mas quando pega os bichos... Quando chega os bichos mutantes que vem teleportando pra caralho, esses aí dão um cagaço, No jogo 2, a progressão com a qual você vai ficando mais forte e capaz de enfrentar os inimigos é bem lenta. Você precisa poupar recursos, decidir sabiamente onde vai fazer upgrades e traçar uma estratégia para poder enfrentar os desafios que a Ishimura te apresenta. Já no Callisto Protocol, como é que eu posso dizer? Nossa, que estranho ele saindo com a roupinha simplinha, mano. Tiram Watchman. Sabem aquela cena foda do Rorschach quando ele tá na cadeia? Põe respeito quando tentam matar ele e em seguida diz: I'm not locked in here with you. You're locked in here with me. Diz, clássico. Bom, o Jacob é basicamente o Rorschach, porque em Dead Space o combate melee servia basicamente pra afastar os inimigos, porque o dano dele é muito pequeno, ou então pisar neles quando já estão sem membros no chão pra finalizar e poupar munição. Mas o Callisto Protocol se propôs a ser uma grande evolução do combate melee. E meus amigos, o Jacob armado com um bastão me fez ter pena dos infectados da Black Iron. Você pode ficar se esquivando eternamente, na maior tranquilidade, o que, sem sacanagem, eu não consigo entender como que a internet disse que essa parada não funcionava, sendo que é literalmente o dodge mais fácil que eu já experimentei na minha vida. E daí, quando cansar de humilhar os infectados com a sua esquiva de sentido aranha, você pode fazer eles se arrependerem instantaneamente da maldita hora que saíram dos dutos de ar para Mano, o enfrentar. combate do jogo era bem fluido mesmo, essa parte de desviar, e ela era muito bonita. O problema
é que era uma merda jogar isso com frame rate variado, mano. Porque o dodge, talvez o dodge com frame fixo funcione. Mas com frame rate variado, essa porra, uma hora ele ia pro lado oposto do que você tinha pedido pra ele ir, porque ele travou na hora que você botou a parada e quando você trouxe o mouse de volta, ele achou que você tava indo pra esquerda ao invés da direita. O protagonista. O combate melee desse jogo, no padrão, sem nenhum fucking upgrade, já é a parada mais OP do jogo. E você ainda pode melhorar ele pra causar mais dano, liberar um golpe mais forte e até mesmo aumentar a sua taxa de bloqueio quando é atacado. Essas melhorias são feitas usando créditos que você encontra no mapa ou nos inimigos, que dropam grana e itens quando você pisa nos corpos deles. Exatamente como em Dead Space. Nessas impressoras 3D futuristas. Exatamente como as benches em Dead Space. As animações de melhorias nelas são bonitonas e por aqui. Nossa, eu nem lembrava que tinha isso nesse... Mano, eu esqueci de tudo nesse jogo. Eu não lembrava de nada disso. E você pode melhorar todas as Pra mim, isso só tinha no Dead Space. Eu nem lembrava que tinha isso no Callisto Protocol. armas do game. Além de uma luva, Que funciona exatamente como o módulo Kinesis do Dead Space. e também pode produzir recursos e munições nelas. E nem adianta brigar com a realidade. Vocês já viram que eu fico falando o tempo inteiro que tal coisa de Callisto é igual a tal coisa de Dead Space. Mas mano, os caras realmente visaram se inspirar num jogo que já existia pra criar algo novo. E acabaram criando algo igual, mas pior em quase todos os aspectos. Inclusive nos inimigos. Nem todo inimigo Mano, eu acho que o grande problema... Pra mim, acho que isso resume bem o porquê que o grande problema do Callisto Protocol. Eles tinham um puta de um jogo bom nas mãos, assim. O cara tinha um conhecimento de Dead Space, ele tinha um orçamento absurdo de... se não me engano, a publicar um orçamento de Callisto Protocol foi coisa de 180 milhões de dólares, ou até mais do que isso. Eles tinham um orçamento enorme. E eles tentaram refazer Dead Space, ao invés de, mano, pegar a essência do terror espacial, que é a ambientação do jogo, que realmente funcionou, e tentar fazer alguma coisa pelo menos diferente. Eles fizeram exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. que existe em Dead Space existe em Callisto Protocol. Mas basicamente todos os inimigos que existem em Callisto Protocol representam algum que existe em Dead Space. Só que aqui, todos eles são uma ameaça muito menor. Isso porque além do melee absurdo, que funciona com basicamente tudo que você encontra, o GRP, que é a luva proporcional ao módulo Kinesis do Dead Space, que lá te permite controlar objetos e usar eles contra inimigos, em Callisto Protocol, o jogo te deixa usar isso em objetos inanimados e nos próprios inimigos. Nossa, você consegue... Caralho, eu esqueci que você conseguia fazer isso no jogo. Enquanto eles estão vivos. É verdade, você consegue arremessar os bichos. É mó Algo que OP em Dead isso. Space não rolava pra você não ter como quebrar o jogo. Se você tem carga no seu GRP, algo que é fácil... Mano, você mal usa isso no Callisto Protocol. Você só usa pra ficar atacando os bichos nas paredes com espinho pra matar eles instantâneo. Mas o Dead Space era mó da hora usar essa mecânica de ficar atacando lança, atacando pedaço da mão deles, que mata eles. Atacando explosivo. Você tem que usar pra conseguir passar, no caso, né? gerenciável e pouquíssimas vezes no jogo eu fiquei sem. É, mano, você tem... Mano, nossa, aquela parte do survival do elevador que foi um desastre. Pra mim, aquela parte lá foi o turning point, o jogo ficou insuportável, mano. A parte onde você tem que ficar no elevador e você tem que ficar matando um monte de bicho vindo. Você tem que pegar os bichos spawnam e você tem que ficar arremessando eles pra fora do elevador. Essa parte era um desastre. Em vários segmentos você vai encontrar essas paredes aqui, dentre outras coisinhas do cenário, que você vai poder usar pra se livrar de vários inimigos com dificuldade zero. E como eu já meio que desenrolei o combate do jogo, em determinado momento ele também vai te dar a opção de um stealth, que como eu já mostrei, por conta da inteligência artificial dos inimigos não é dos melhores, e também um sistema de mutação. E nossa, nos trailers e nas entrevistas os caras falaram pra caramba desse sistema, onde os inimigos começam a evoluir. Pô, pior que olha isso. Tipo assim, aqui, mano, eu lembro quando eu vi essa cena do Shooter Tentacles e achei esse cara, eu achei mó bonita essa cena aqui, essa arte do cara morto e aí o textinho em sangue, achei mó bonitinho. O jogo realmente era muito bonito, mano. Isso é inegável. E o jogador precisa ser muito rápido para eliminar eles quando os tentáculos surgem, para evitar uma fração. Bom, Essa mecânica de tentáculo nunca funcionou. Essa mecânica de tentáculo era completamente idiota. Primeiro, porque todos os inimigos tinham a mesma mecânica que aparecia o bagulho no peito, você dava um tiro e pronto, resolveu. Segundo, todos eles viravam o mesmo bicho. Literalmente todos eles se transformavam no mesmo monstro quando eles se transformavam. Então não tinha graça nenhuma. a mutação de todos os inimigos, independente de quais sejam eles, é pro mesmo monstro. E Foi o que eu disse, Tucas. Vai ficar repetindo tudo que eu disse, mano? os milhares de avisos de atire nos tentáculos é só um tiro no peito, deu. Beleza, mano. Você quer que eu escreva o roteiro pra você? Qual que é o problema que você quer?
Qual foi? Você tá assistindo minha live? Você matou o inimigo e evitou a mutação. O combate e os inimigos em si não chegam a ser ruins ou problemáticos, mas, de novo, eles são tão menos ameaçadores do que foi apresentado aqui em 2008 que por vários momentos eu fiquei me questionando como que a galera que criou Callisto Protocol é a mesma que criou Dead Space. Tem um vídeo no... Eu disse a mesma coisa enquanto eu jogava Dead Space. Ele também assistiu. Mano, o cara tá copiando tudo que eu falo. Ele tá copiando tudo que eu falo. Eu não aguento mais isso. O canal Ars Technica, onde o Glenn Scofield já deu várias entrevistas bem bacanas a respeito do desenvolvimento de Dead Space, que o título é literalmente como o combate de Callisto Protocol foi aperfeiçoado meses antes do lançamento. Me desculpem, mas o quê? Meus amigos, se o produto final que eu joguei é o aperfeiçoado, eu não quero nem imaginar como o combate dessa parada tava antes. E seguinte, o próximo segmento do vídeo eu concentrei... Mano, eu não acho... Aí eu acho que também não é pra tanto. Eu acho que o combate do jogo não é ruim. Acho que o problema do jogo é o quão repetitivo o combate é. E tem setores de combate que são muito maçantes, assim. Aquela parte que você tá na cidadezinha, você fica indo e voltando, e aí tem que matar um monte de bicho, aí você tem que pegar a chave, subir a escada, pegar e descer a escada. Essa parte é insuportável. É 1 milhão de bicho, você só tem que ficar matando do mesmo jeito, um atrás do outro. É muito chato. Não é difícil, é chato. Você sente que você tá, mano, fazendo uma tarefa de casa, assim. Você não sente que você tá matando monstro, se divertindo, tá ligado? Mas não é ruim. Eu só acho que eles erraram a mão em quantos inimigos eles colocaram. E tinha que ter mais variedade de inimigo. Tem 3 inimigos o jogo inteiro. Tem 3 inimigos. Um jogo de um orçamento de 190 milhões de dólares. Mano, deixa eu ver. Callisto... Só pra eu falar o valor certo. Budget. $160 milhões. Um jogo de 160 milhões de dólares sobre combate espacial contra monstros. O jogo é um jogo de ambientação de terror, mas é um jogo de combate, de ação. Tem 3 inimigos. 3. Tem o zumbi normal, o zumbi mais estranho, e aí tem aquele grandão de 2 cabeças. Mano, os caras repetem a mesma boss fight 4 vezes. 4 vezes eles fazem a mesma boss fight, o mesmo inimigo de 2 cabeças. É inacreditável, mano. Entre as coisas que podem ser consideradas spoilers, como a própria história do game, dentre outras coisinhas que podem ser consideradas surpresas da gameplay. A marcação tá aqui embaixo, então se você não quiser ver, pula lá pra minha conclusão, porque eu vou começar. Dá pra fazer uns 10 Enigma do Medo? Não. Vamos lá. 160 vezes 5. 800 dividido por 2.4, mais ou menos. 2.2, eu não sei exatamente como. Dá pra fazer 363 Enigmas do Medo com esse orçamento. Começar a falar agora. Olha, eu gostei muito do God of War de 2018. Inclusive, ele é um dos poucos games que eu platinei. Mas se tem algo que ele fez que eu acho um pé no saco e um monte de jogo imitou na 8ª geração, foram os malditos corredores de ladinho, que servem pra... Mas fazer jogo é barato, mano. Fazer jogo é baratinho. Segundo o John Xbox Gamer. Pra carregar uma parte do cenário. Callisto claramente se inspirou no Gol. Ele tem diversos baús... Peraí, deixa eu voltar aqui. Olha, eu gostei muito do God of War de 2018. Inclusive, ele é um dos poucos games que eu mano, segundo o gamer médio de YouTube, dá pra fazer o God of War com uns 15 mil limpo. Uns 15 mil reais você faz um God of War. Mas se tem algo que ele fez que eu acho um pé no saco e um monte de jogo imitou na 8ª geração, foram os malditos corredores de ladinho, que servem pra carregar uma parte do cenário. Pô, mas o corredor de ladinho ficou popular por causa de Outlast, não? Callisto claramente se inspirou no Gol. Ele tem diversos baús escondidos com itens e recursos pro jogador que me lembra muito God of War, tanto na animação quanto no sentido de recompensa. Mas os baús tudo bem, o problema são os corredores. Aqui, eles são usados tantas vezes como recurso de navegação que chega a ser irritante. Tem sessões que o Jacob sai de um corredor estreito, vira a esquina e já tem que entrar em outro, andando como uma lesma. A quantidade e a proximidade desses corredores foi uma decisão de level design terrível, e ela é só uma das várias. Em Dead Space
Space, a gente tem as estações de salvamento. O Isaac caminha até elas e salva o estado exato que ele se encontra. Tipo, Perfeito. congelando aquele momento no tempo e espaço para você fazer loading quando quiser, com itens, upgrades e 100% de como e onde você tava quando resolveu salvar. Mas a galera que fez o Callisto Protocol pensou, não, estação de salvamento? Isso é muito velho. Vamos inovar e fazer pontos de salvamentos que nós decidimos quando e o que é salvo. É muito mais moderno. Nossa. O jogo tem uma opção de Nossa, o save desse jogo. O save desse jogo não faz o menor sentido. Esse jogo tem um dos piores sistemas de save de todos os tempos, mano. É bizarro. Acho que ele vai falar agora. Tem um save manual que não salva. O save manual não existe. O save manual não existe. Você manda salvar e ele volta no autosave de antes do seu save. E o que é salvo é muito mais moderno. Pasmem, o jogo tem uma opção de salvamento manual no menu que você pode salvar a qualquer momento, mas ele só salva a sua posição dentro de pontos de salvamento pré-definidos. Então digamos que você coletou um monte de itens, fez upgrades na impressora 3D, abriu o menu e salvou manualmente para não perder tudo que acabou de pegar e fazer. Se você avançar e morrer, vai ter que coletar os itens e fazer os upgrades de novo. E ele tem uma parte, que é uma parte de combate survival, que você tem que matar 48 inimigos diferentes numa das partes mais difíceis do jogo, que ele faz questão de salvar antes de você poder pegar todos os recursos que estão naquele lugar. Então toda vez que você morre, e você vai morrer provavelmente várias vezes porque aquela parte é difícil, você tem que pegar todas as porras dos munições, equipamentos e coisas de novo, organizar seu inventário baseado nisso, e aí entrar no survival, e você não pode salvar de jeito nenhum. É é perfeito. Eles são simplesmente gênios do game design. Porque como eu Nossa, isso, mano, nossa. Lembrei porque esse jogo me deixou puto, mano. Agora que ele falou disso, me subiu o meu sangue aqui. Me perdoe, me exaltei até. disse, o jogo só te recoloca no ponto de salvamento pré-definido. Então, pra que deixar eu salvar manualmente, cacete? No quesito exploração, o jogo é bem Isso tudo a 10 FPS. linear. E ele tenta dar uma forçada num plano sequência pra contar sua história, que não encaixa muito bem pra te dar a sensação de livre exploração do ambiente. Porque sim, tem um monte de rotas alternativas pra você ir em direções opostas e coletar. Nossa, é verdade, esse é outro ponto. Dead Space, eu sentia... O jogo Dead Space é completamente linear, tá? Não tô dizendo que Dead Space não é linear. Dead Space é... literalmente desenha uma linha no chão pra onde você tem que ir. Mas, quando você vai liberando a nave... Você sente que você consegue ir e voltar e tem as estaçõezinhas de trenzinhos que você consegue explorar de novo os lugares que você foi. Você sente que pelo menos a nave tá lá pra você explorar de novo. Callisto Protocol, nem isso, mano. Você só vai reto e você não consegue nem voltar pra onde você veio. Coletar coisas escondidas, mas elas são tipo um pit stop, que sempre te recolocam na linha principal que o jogo quer que você avance. E assim, não dá pra fazer milagre, mas porra, mais uma vez comparando com Dead Space e a Ishimura, onde você sobe, desce, vai pros Isso é só no remake? Bom, eu só sei no remake. Eu tô falando em comparação ao remake mesmo. lados, abre portas e sempre tem a plena noção de onde você tá e o quanto do ambiente pode ser explorado, a linearidade do Callisto fica muito abaixo do esperado. E assim, meu Deus, o jogo tem 2 bosses. Sim, 2, porque um deles é forte na primeira vez que você enfrenta, só que depois vira um minion básico, que tem a sua batalha reciclada umas 3 vezes. Então pra mim, ele conta só 4. Se eu não me engano, são 4 vezes. E não é nem reskin, mano. Se fosse pelo menos uma reskin. Mas não é nem reskin. É literalmente a mesma batalha que acontece 3 vezes. É porque aparece uma vez e depois reciclara 3 vezes. São 4 vezes. como um boss. E o último, que de fato você enfrenta só uma vez, onde Callisto Protocol vira Resident Evil, porque essa bosta é um literal Nemesis que fala, com uma batalha final totalmente esquecível que nem sequer arranha a originalidade e o quão marcante é a batalha contra o Leviathan, um dos primeiros bosses do Dead Space. Tá, seguinte, agora vai acontecer aqui uma quebra de personagem. Eu normalmente não faço isso, mas eu acho que no contexto desse vídeo é importante. E vocês não mencionam ela com ninguém em nenhum outro vídeo do canal, beleza? Bom, sabem aquele lance que eu não suporto puzzles, porque eu... O que você tá falando aí? O que você tá falando aí, meu mano? Cuidado com o que tu vai... Cuidado, essa zona é perigosa, Tucas. Você sabe que essa zona é perigosa, mano. Tava tudo bem até agora, a gente tava até no mesmo ponto. Cuidado com o que você vai falar agora, mano.
Essa aqui é a zona de conflito. Nenhum outro vídeo do canal, beleza? Bom, sabem aquele lance que eu não suporto puzzles porque eu sou burro e um jogo sem puzzles é um jogo feliz? Então, é verdade, mas só a parte que eu sou burro. Porque ok, eu realmente não sou o maior fã de puzzles da face da Terra. E no vídeo de Parasite Eve eu até fiz o selo Tucas de jogo aprovado para pessoas burras, porque o jogo não tem puzzles. Mas eu sei que isso não é um padrão da indústria, e um bom puzzle dá um sentido de recompensa muito grande pro jogador. Desenvolvimento de personagem. E dito isso, os puzzles de Dead Space estão entre os melhores que eu já joguei. Porque eles não são simplesmente um painel tosco com um monte de peça pra você encaixar. Ou então um teste... Caralho! Pior que é verdade, mano. Eu tinha elogiado isso quando eu joguei Dead Space também. Eu gosto muito como... Dead Space é um jogo que estranhamente segura sua mão e te manda... Literalmente, mano... Dead Space tem uma mecânica que literalmente desenha uma linha no chão mostrando onde você tem que ir. Mas ele tem momentos onde ele fala, se vira, faz aí. Você entendeu? Foda-se, se vira. E quando ele te ensina a bateria, ele não fala nada. Ele só, mano, se vira. Tem uma bateria aí, tem um buraco, descubra o que tem que fazer. Tem que fazer slow motion? Se vira. Eu não vou te falar que você tem que fazer isso, você tem que fazer. Dead Space tem puzzles realmente bons. Fiquei até surpreso. Na real, e o jogo tem, tipo, puzzles... 100% puzzles, tipo, 2 vezes, que é até estranho. Você tá jogando o jogo há 9 horas, de repente, conecte essa energia ligando os fios e mudando a ordem. Eu falo, caralho, do nada. Eu tô jogando isso há 9 horas, do nada os caras botaram um puzzlezão na minha frente. Mas ele tem pequenos puzzlezinhos, né, de conectar as paradas, de fazer slow motion nas coisas, que são muito bem feitos e funciona muito bem. E super chato que te trava e interrompe o seu progresso na história. Eles são desafios para o jogador solucionar com a estrutura mecânica da nave, usando a movimentação, o seu módulo de kinesis e tudo isso enquanto se defende para sobreviver, sem tirar foco da narrativa. E Callisto Protocol não tem nenhum puzzle. De nenhum tipo. E algo que em quase todo jogo me deixaria feliz, aqui me deixou. Viu só, mano? Você sente falta. Você tá vendo? Viu, Tucas? É assim que você começa, mano. Você só consegue perceber que algo era importante pra você quando você perdeu. You only know you loved her when you let her go, mano. Decepcionado, já que quem criou esse jogo anteriormente conseguiu criar puzzles muito criativos e de uma categoria que eu suporto. E sobre a história do jogo... Só a dramaturgia brasileira consegue expressar o que eu sinto em relação a ela. Esquece essa merda aí, pô. Aproveita a ambientação e mata os bichos. Mas esquece a história. Querer aproveitar isso já é exigir demais de Callisto Protocol. O Jacob transporta coisas pra prisão, a nave dele é abordada, daí tentam roubar a carga dele, a nave cai, e ele é preso junto com a pessoa que tentou roubar a nave, daí tá rolando umas paradas estranhas na prisão, infectados, um cara começa a ajudar ele, daí você precisa contar com a ajuda da mulher misteriosa que abordou sua nave e fez ela cair, enquanto tenta descobrir o que tá rolando na parada. Esse é o plot. E ele é desenvolvido enquanto o Jacob passa metade do game caindo e caindo tantas vezes que eu perdi a conta, porque essa foi a única maneira que os caras encontraram pra fazer o jogador se separar dos outros personagens e ter desafios de locomoção pra se... A mina desaparece. A mina inexistindo. Outros personagens e ter mano, desafios de olha a mina. locomoção pra seguir desenvolvendo a história. E tá. Calma. Cadê a mina? Eles encontraram pra fazer o jogador se separar dos outros personagens e ter... Aqui. Desafios de locomoção. A mina simplesmente foi deletada da existência. Esse é o verdadeiro Callisto Protocol. Pra seguir desenvolvendo a história. E tá, eu sei que falando de um jeito desanimado, até a melhor das histórias parece ruim. Mas eu não consigo ter um pingo de animação, porque até a história e o mistério de Callisto Protocol são construídos e jogados pro jogador de qualquer maneira, no que, mais uma vez, parece uma versão barata e mal feita do que a gente vê em Dead Space. Resumidamente, lá existe a Unitologia, uma religião intergaláctica fanática que acredita que a vida humana foi criada por alienígenas e cultua um Marker, um monolito que é extraído de um planeta pela nave Ishimura e desencadeia os eventos do jogo. Esse não é um vídeo sobre a história de Dead Space, então é uma daquelas paradas que... E é bem, mano, é bem legal o jeito que eles apresentam. Eu tava genuinamente muito interessado na história. Pô, eu tava disposto a traduzir as letrinhas da porra dos alienígenas pra entender mais sobre a... Eu tava muito interessado nessa parada do Marker. Eu tava achando muito legal o jeito que eles estavam apresentando tudo isso. Eu me sinto mal por falar de maneira tão resumida, mas acredita em mim, a construção de toda a narrativa aqui é tão bem feita e apresentada de um jeito tão sutil que, quando comparado ao que foi criado pro Callisto, me causa o mais puro sentimento de decepção. E eu realmente acho que esse jogo não merece que eu fique aqui por horas
falando a respeito da sua história. Que é basicamente encontraram um ET, Kaiju, sei lá, e daí usaram partes do corpo dele, como células ou DNA, sei lá, whatever, ninguém se importa, para realizar testes e mutar os humanos da prisão. Porque esse grupo de pessoas poderosíssimas, com mais de 200 anos de idade, que comanda a prisão, dedicam a sua vida para levar a humanidade a uma forma perfeita. E é isso. O Glenn Scofield falou que ele resgatou uma boa parte da equipe que trabalhou com ele em Dead Space para fazer o Callisto Protocol. Mas depois de jogar, quando eu pesquisei para fazer esse vídeo aqui, eu descobri que nenhum dos roteiristas originais de Dead Space foi chamado pelo Glenn. E vendo a história e a narrativa presentes no produto final, fez bastante sentido. O Callisto Protocol falha tanto tentando se aproximar de Dead Space que, além de não ser uma boa cópia, ele não consegue ser minimamente original para poder se destacar e funcionar como um produto sozinho. A impressão que eu tenho, e eu quero deixar claro que isso é só uma teoria, é que o Glenn Scofield foi surpreendido pelo remake de Dead Space. Talvez ele possa ter pensado que a EA não ia continuar a parada sem ele, pelo menos não agora, tão perto do lançamento de Callisto. Tudo isso combinado com um orçamento de aproximadamente 160 milhões de dólares, o que é tipo 60 milhões a mais do que The Last of Us Part 2, e uma expectativa de vender Doideira, mano. 5 milhões de cópias, mas que vendeu pouco mais de 2 milhões, eu não me surpreenderia nem um pouco se Callisto Protocol acabasse sendo um tiro único. Uma tentativa solitária que, por não atender às expectativas do público e do próprio... Mano, é maluco. Fazer um Callisto Protocol 2 é maluquice. É maluquice. estúdio acaba desaparecendo do mapa, o que sinceramente pra mim é muito triste, porque basicamente todos os problemas que esse jogo tem, até mesmo os que mais conseguiram me tirar do sério, poderiam facilmente ser resolvidos e melhor trabalhados em uma sequência. A história do game, o tamanho dele e tudo no geral me deixou com a impressão de que ele foi rushado na fase final, onde deveria ter acontecido mais polimento. E essa janela de lançamento, com o jogo nesse estado, tão desesperadamente... Eu não acho que falta polimento no jogo, mano. Eu acho que as mecânicas que estavam no jogo estavam polidas. Eu acho que faltou conteúdo. Faltou variedade de inimigo, faltou level design interessante, faltou desafios novos, diferentes. O que tava no jogo tava funcionando, só que tinha pouca coisa, mano. E, obviamente, precisava estar melhor otimizado, né? perto do remake de Dead Space, não pode ser coincidência. E sabem, mantendo o clima de teorias, eu comentei em outro vídeo que o Glenn Scofield batizou o personagem principal de Callisto Protocol como Jacob, Jacó, porque na Bíblia ele é filho de Isaac. E Isaac é o nome do personagem principal de Dead Space, dando a entender que esse jogo seria o filho pródigo do mesmo criador. Bom, eu sou agnóstico, que em termos práticos é basicamente um ateu cagão. Mas para fazer esse vídeo, eu dei uma olhadinha na história de Jacó na Bíblia, e eu achei muito interessante o fato que ele se passa pelo seu irmão gêmeo, Esaú, para poder enganar o seu pai, Isaac, e ganhar a bênção dele no leito de morte. Ironicamente, ou não, se passando por algo que ele não é para receber uma bênção, é exatamente o que Callisto Protocol tenta fazer. Caralho, mano, tomou essa filosofia, a vida imitando a arte. Tenta se passar por Dead Space para receber a bênção de todo mundo que ama esse jogo. Mas obviamente eu quero saber a sua experiência com Callisto Protocol. Me conta aqui embaixo nos comentários. E pra gente poder concluir esse vídeo no campo da fé, eu quero dizer que toda a fé que me resta tá depositada no remake de Dead Space, que pra mim passou a carregar ainda mais responsabilidade. E, mano, entregou. Aqui quem fala é o Tulkas, me segue aí no Instagram e no Twitter, e a gente se encontra num próximo vídeo. Tchau! Ansioso pra ver o Tulkas feliz pela primeira vez. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Além de agradecer a vocês, hoje eu também tenho que agradecer ao Blader Coyote. Ele trocou bastante ideia comigo durante a jogatina de Callisto, e isso acabou ajudando muito na produção desse vídeo. Valeu, Blader, tamo junto. Como sempre, você pode me ajudar a atingir a meta do 100k compartilhando esse vídeo com alguém que ainda não conhece o canal. E como sempre também você pode me ajudar mais ainda. Como é que tamo? Vai se inscrever, vai? Um pedágiozinho? Deixa esse like pra nós. Se meu apoiador no Apoia-se. A campanha é minha principal fonte de renda e por lá bora meter um pedágio aí. Me ajuda a pagar os boletos aqui de e casa, se inscreve no canal dele se não for inscrito. E eu te agradeço no final. Pra dar uma força. Vídeos, caso você se torne um super apoiador. Pô, maluquice. Os vídeos do Tuca são bons pra caralho e ele não tem nem 100 mil inscritos ainda. Que doideira, mano. Junto com o Selbit, que eu não sei se eu chamo de Rafael Lanches ou não. O Edson Marcelo dos Santos. O Vicente Santos. Como você quiser me chamar, Tucas. O Santos de Souza, o Joab Lima de Almeida, o Leandro da Silva Gonçalves, o Valdecir de Souza, o Henrique Miranda, o Fernando Goulart Lopes, o Pedro Henrique, o Giovanni Bertotti, o Yuri Campo Longo, o Caio Garcia, o Caio Mimimi, o Anami Tatá, o Rodrigo Chinelato, o Bruno Se quiser chamar de meu amor,
Também pode ser. Matheus Melo Menezes, o Anderson Gleison Silva, o André Oliveira, o Flávio Calaza, o Lucas Kevin, o Jean Franz, o Paulo Henrique Justino Soares, o Cripitori, o Valber Richard, o Giovanni Ferreira, o Miguel Marinho, o Igor Malti, o Jaimilton Ribeiro de Oliveira, o Kira Essencial, o Luiz André de Carvalho, a Marcela Porcaro, o Derek Red, o Caio Alexandre Nascimento Rodrigues, o Antônio Luiz Jesus Salles Oliveira, o Felipe Cesarino, o Rafael Killing, o Lucas Ardeni, o João Vitor, o Henrique Coppola, o Davi Uramesh, o Geldo Rony Santos Silva, o Sergio Moraes, o Matheus José Medeiros Fernandes, o Daverson Jorge Lages da Silveira, o Idari, o Jonas Carvalho de Araújo, o Carlos Galiza, o Gabriel Rosseto, o Vinícius Rosa, o Arthur Lenze, o Luan Castro, o Leonardo E aí? Azevedo, o Leonardo Attis, o Daniel Freire, o advogado nerd, o Renato Deram um likezinho pra nós? Deixamos? Deixa um likezinho, dá um subzinho, por favor. Mano, sub se... É que o foda é que sub não atualiza em tempo real igual o like, né? Eu ia falar pra chegar em pelo menos 80 mil inscritos, mas não dá pra saber porque demora pro YouTube atualizar o número de subs. Assim, não que o número de subs mude alguma coisa num canal do YouTube hoje em dia, porque o YouTube tá cagando se você é inscrito ou não em um canal. Mas mesmo assim é legal ter o número de seguidores, porque tem empresa que olha isso pra publicidade e tal. Então isso é importante mais pros caras de terno do que pra retorno em números.